Eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos colocar em pé, fazendo a leitura de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 15. Amém? Diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá o calcanhar, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo número 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós temos aqui então o relato da queda do homem no livro de Gênesis. Nós vemos aqui como entrou o pecado no mundo. Nós vemos aqui como por meio do pecado também entrou então a morte no mundo. Depois desse pecado cometido por essa primeira família, que foi o pecado de desobediência a Deus, a Bíblia nos diz então que a promessa ou o aviso de Deus, ele realmente aconteceu e foi levado a cabo. Deus havia dito para eles, versículo 14, versículo 15, do capítulo 2 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavar e o guardar. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós vemos aqui então que houve essa desobediência, nós vemos aqui então que houve este pecado, e nós vemos então que aconteceu então esta morte. O homem desobedeceu a Deus, entrou a morte espiritual no mundo, e a tempo também entrou a morte física. Mas eu queria atentar um pouco mais sobre a promessa de Deus após a queda do homem. A promessa que Deus fez acerca de Cristo assim que o homem pecou.
A primeira promessa messiânica de toda a Bíblia, que nós encontramos aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Leiamos de novo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. É interessante, irmãos, que quando Deus havia dito no versículo 17 do capítulo 2, que se o homem comesse, certamente ele morreria. E o homem então desobedeceu a Deus. O homem foi rebelde contra a voz de Deus, contra o mandato de Deus. Então o homem assumiu a responsabilidade e o preço da consequência daquela sua atitude. Deus havia feito o homem numa terra perfeita, num ambiente perfeito, numa família perfeita, ele tinha uma esposa perfeita, provisão perfeita, trabalho perfeito, comunhão com Deus. Então o homem tinha tudo o que era necessário para que ele vivesse. Mas ele escolheu então obedecer a Deus. E em desobediência a Deus, aconteceu o que Deus havia dito que iria então acontecer. Se ele comesse do fruto, certamente ele morreria. Sabemos que ele foi enganado aqui Eva foi enganada pela serpente, e depois Eva deu do fruto então a Adão. Se der tempo a gente fala disso um pouquinho. Mas o fato é que o homem, conscientemente, ele desobedeceu a Deus. E assim que ele desobedeceu a Deus, que entrou o pecado e a morte no mundo, Deus fez esta promessa de Cristo pela graça. Deus não fez esta promessa por obrigação. Nós temos que entender, irmãos, que Deus ele não era, e Deus não é obrigado a salvar o homem. Ele não tem obrigação de fazer nada para com o homem na condição como está, porque foi uma escolha do homem. Então aqui ele prometeu o Messias, ele prometeu então a salvação para o homem. Essa promessa de Deus mostra a graça maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Graça que hoje em dia é ignorada, porque as pessoas não conseguem olhar a graça de Deus. As pessoas vão a Deus em busca de muitas outras coisas, mas não conseguem enxergar a graça de Deus para as nossas vidas. Nós vemos a graça de Deus aqui porque Deus não tinha nenhuma obrigação, irmãos, de dar o seu único filho, o seu filho unigênito, para salvar os pecadores. Ele não tinha nenhuma obrigação de dar o seu filho para salvar o homem da consequência do pecado e da sua desobediência. O fato é, o homem caiu em pecado e ele perdeu tudo. A condição do homem pecador é essa: ele não tem nada. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele tem o que está aguardando ele no futuro é a perdição eterna. Ele pecou, a morte entrou no mundo. Ele morreu, certamente morrerás. E por livre e espontânea vontade ele tomou essa decisão. E por essa desobediência o homem sofreu então esta condenação de Deus pelo pecado. É como diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, diz que o pecado superabundou. O pecado, quer dizer, o pecado abundou. E o pecado abundou de tal forma que ele reina na vida de todas aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Hoje se tenta achar um problema, uma solução para os problemas da sociedade. Ora, o problema da sociedade se chama pecado. O problema familiar se chama pecado. O problema do mundo tem um só nome, que é pecado. Mas eu queria ver algumas coisas que mostram a graça de Deus já no início do livro de Gênesis, aqui no capítulo 3. Eu queria ver com os irmãos Deus manifestando então a sua graça e a sua salvação na vida de um homem caído, depravado, imerecedor de qualquer amor e qualquer misericórdia. Mas Deus, ele se manifestou de uma forma graciosa, então, na vida do homem. Nós vemos primeiramente aqui, que quando Adão pecou, nós vemos que Adão pecou e nós não vemos Adão buscando a Deus, e mesmo quando Deus busca Adão, nós não vemos nenhum sinal de arrependimento. Adão simplesmente, ele relatou um fato acontecido a Deus, não é? Ele diz a Deus assim: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Nós não vemos nenhum pecado, um resquício de arrependimento. É interessante nós vermos, em primeiro lugar, que foi Deus quem buscou ao homem. Foi Deus quem buscou o homem. Irmãos, é Deus quem busca o homem na salvação. O versículo 9 do nosso capítulo 3 de Gênesis diz assim:
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Mas por que foi assim? Por que Deus foi em busca do homem? Deus foi em busca do homem porque o homem não busca a Deus. Assim que o homem pecou, a Bíblia diz que ele procurou se esconder de Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, nós temos que entender que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz com que o homem queira se esconder de Deus. O pecado faz com que o homem não queira buscar a Deus. O pecado faz com que o homem se agrade de viver no lamaçal, na sujeira. Então, aqui diz então que o Senhor, e chamou o Senhor Deus a Adão. Em Romanos capítulo 3, versículo 11, eu vou ler para os irmãos, diz assim, que ali diz que não há ninguém que busque a Deus. Por que Deus então buscou a Adão? Porque desde a queda do homem até os nossos dias, e até os dias da vinda de Cristo, não há quem busque a Deus. Nós temos que entender essa verdade para as nossas vidas. Nós temos que entender que é Deus que vem em busca do homem na salvação. Se fosse deixado para que o homem buscasse a Deus, homem algum se salvaria. Romanos capítulo 3, vamos ler lá. Romanos capítulo 3, deixa aberto em Gênesis, irmãos. Romanos capítulo 3, o versículo de número 11 diz assim: não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. E esta verdade se tornou uma realidade logo após a desobediência de Adão e Eva, logo após a entrada do pecado no mundo. Nós temos que entender isso e compreender para que possamos valorizar a graça de Deus em nossas vidas. Você está aqui esta noite, você é salvo, você é um convertido, porque Deus o buscou. Com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Jeremias fala e Paulo repete em Romanos. É a longanimidade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, o primeiro fato que nós vemos aqui é Deus buscando o homem, mesmo depois de o homem ter desobedecido a Deus. E nós vemos que Deus não tinha qualquer tipo de obrigação de dar o seu único filho para que aquele homem fosse então resgatado. Em segundo lugar, observe também que Deus buscou o homem, não porque o homem estava sem direção, não porque o homem precisava de um rumo para a sua vida. Deus buscou o homem enquanto o homem estava se escondendo de Deus. O homem não só estava perdido, ele não estava sem rumo, sem saber para onde ir, ele estava se escondendo de Deus. Ele estava fugindo de Deus. Ele não queria a presença de Deus. Gênesis capítulo 3. Versículo 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e buscaram a Deus arrependidos? Buscaram a presença de Deus na vida deles? Não, e se esconderam. É interessante, irmãos, nós vemos que, na verdade, Deus busca o homem enquanto o homem não quer saber de Deus. Isso é maravilhoso, porque manifesta o amor de Deus para a vida daqueles que Deus já escolheu desde a fundação do mundo. O homem estava se escondendo de Deus. Deus busca os pecadores na salvação. Isso é interessante. Deus busca o pecador na salvação e não vice-versa. Não é o pecador que busca Deus na salvação, mas é Deus quem busca o pecador na salvação. Se Deus não viesse ao pecador de uma maneira graciosa para salvá-lo, o pecador não iria a Deus. Não quereis vir a mim para terdes vida. É bem claro. É interessante que Romanos, a gente está em Romanos ainda? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 nós vemos, então o homem não estava buscando, o homem não busca Deus, é Deus quem busca então o homem na salvação. Romanos capítulo 10, versículo 20 diz assim:
É Deus quem busca o pecador na salvação, e não o pecador que busca Deus. Romanos 10, 20 diz, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, e foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Então, irmãos, nós vemos em primeiro lugar que Deus buscou o pecador. É Deus quem busca o homem perdido para a salvação. Em segundo lugar, nós vimos que Deus buscou o homem enquanto o homem procurava se esconder de Deus. Irmãos, o pecado leva o homem a fugir da presença de Deus e se esconder de Deus. Ele se esconde de Deus por meio das suas justiças próprias. Ele se esconde de Deus por meio de subterfúgios que eles criam para a sua própria consciência, não é? Eles tentam preencher, então, aquele vácuo que tem na vida deles com qualquer outra coisa para que a sua consciência seja aliviada quanto à existência e ao juízo de Deus. E em terceiro lugar, nós vemos então que Deus promete o Salvador. Versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Não sei se vai dar tempo para nós vermos, mas quando Cristo foi morto na cruz, o calcanhar foi ferido, mas quando ele ressuscitou, a cabeça foi esmagada. Satanás foi vencido. Então, o homem, ele se encontra numa situação delicada, numa situação complicada. O homem se encontra numa situação difícil, por conta da queda do pecado que entrou no mundo. Nós, às vezes, conversamos com as pessoas, Gênesis capítulo 2, irmãos, nós às vezes conversamos com as pessoas, e tem pessoas que realmente não se acham pecadores, tem pessoas que não se acham necessitados da misericórdia de Deus e nem da salvação, porque tem pessoas que não se acham tão ruins quanto as demais. Só que você não ser tão ruim quanto as demais não é suficiente para que você seja livre, então, da condenação eterna. Nós sabemos que o homem morreu pela rebelião de Adão no Éden. Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, por conta da queda, todo homem precisa de salvação. Mas uma mentira do diabo que ele coloca na mente das pessoas é que não existe condenação e não existe inferno. É isso que o diabo faz. Ele induz a pessoa a acreditar que Deus está mentindo. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz, certamente morrerás. Amém? Leia a parte B do versículo 4. A serpente está dizendo para a mulher, certamente não morrerás. E ainda hoje Deus está dizendo que o homem está perecendo. O homem perdeu a comunhão com Deus, está distante de Deus. O homem está caminhando para a condenação. E o diabo está dizendo, não existe condenação. Não existe inferno. Não existe pecado. E ainda hoje, muitos preferem dar ouvido à voz do diabo do que para a voz de Deus. Desde então, o homem está morto para Deus. Está morto para Deus em delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos, e a situação do homem sem Deus é morto. É morto. Esses dias nós conversávamos com as Arias, tem vários tipos de morto, né? Tem um morto que, como Lázaro, já está podre, você só vê coisa ruim na vida dele, ele mata, rouba, esfaqueia. Mas tem um morto que ainda está limpinho, como o filho daquela senhora carregada numa rede, onde Jesus tocou na esquife. Ele ainda estava, talvez até cheirando bem, mas estava morto. E o homem está morto em delito e pecado. Efésios 2,5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O homem está morto em delito e pecado, o homem está morto em ofensa. Então nós temos aqui um relato na Bíblia de que o homem se rebelou contra a vontade de Deus. O que é rebelião? Rebelião é você fazer a sua vontade em sua vida em lugar de fazer a vontade de Deus na sua vida. Então o homem tem se rebelado contra a palavra de Deus. E por conta dessa rebelião, a Bíblia diz que o homem morreu.
Irmãos, o homem vai chegar a essa conclusão, com certeza, mas na maioria das vezes vai ser tarde demais. De que ele realmente morreu eternamente para Deus, e de que ele é condenado, e é réu de juízo. Ele morreu espiritualmente, ou seja, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus, ele foi expulso do jardim, daquele lugar perfeito que Deus havia criado para ele, ele perdeu a comunicação direta que ele tinha com Deus, expulso do Éden, e dessa maneira então a morte entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Como por um homem entrou a morte no mundo, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, vamos ler alguns versículos de Romanos capítulo 5. Nós vemos quem precisa de salvação? Todo o homem precisa de salvação. Mas vemos que o inimigo, o diabo, tenta convencer o homem de que ele não precisa de salvação, que ele não é pecador, que não existe inferno e que não haverá condenação. É a mesma mentira soprada pelo diabo no ouvido de Eva, quando ele diz que não morrereis. Romanos capítulo 5, o versículo 14, diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 17: porque se pela ofensa de um só, ou seja, Adão, a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom gratuito e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, quem necessita de salvação? Todo o homem necessita de salvação. Todo o homem está morto em pecado. Todo o homem está separado de Deus. E todo homem, a não ser que creia em Cristo, receberá o juízo de Deus. Mas uma outra pergunta muito boa é: o que é salvação? Não é? Muitas pessoas, você vai perguntar para as pessoas assim: você é salvo? Eu sou. Como foi sua salvação? Um dia eu estava na igreja lá e o pastor Miguel estava pregando, e ele falou umas palavras muito bonitas, me deu um arrepio na espinha, arrepiou todos os pelos do meu braço. Eu fui salvo naquele momento. Tem pessoas que acham que salvação é isso. Eu estava no culto cantando, de repente eu comecei a chorar, eu fui salvo. Irmão, salvação primeiramente não é um sentimento, é uma condição, é um estado. Não é um sentimento. A salvação é o propósito eterno e gracioso de Deus, feito em Cristo para os seus antes da fundação do mundo, em benefício do homem perdido. Como diz Gênesis 3,15. Por isso Cristo diz, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 7, então disse: eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. É interessante porque Jesus aqui menciona em Hebreus 10, 7, que ele veio cumprir a vontade de Deus e a promessa que Deus havia feito desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui ele apareceu para fazer a vontade do Pai, que era pagar o preço da rebelião do homem, que era cumprir a justiça de Deus no lugar do homem. Foi do agrado do Pai que, segundo o beneplácito da sua vontade, que ele propusera em si mesmo, que ele salvasse o pecador arrependido da condenação do pecado. Segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, a salvação, a gente costuma dizer, e não se cansa de dizer, que a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Foi do agrado do Pai que, segundo o beneplácito da sua vontade, não houve nada externo ao Pai que movesse o Pai a salvar o homem pecador. Ele não viu nada de bom no homem para que o homem pudesse ser salvo. Pelo contrário, ele viu rebelião. Ele viu desobediência. E é o que ele tem visto quando ele olha para o ser humano hoje. Quando ele olha para a raça humana. Ele vê rebelião, ele vê desobediência. Mas segundo o seu propósito eterno, ele quis então salvar pecadores. Ele quis salvar o homem do seu pecado, segundo o beneplácito da sua vontade.
Ele quis salvar o homem pecador, arrependido da condenação do pecado. João 5,29 diz: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ele quis salvar o homem e livrar os seus eleitos desta condenação. E para esse propósito, a morte de Cristo foi eficaz. Irmãos, entendam que nenhuma alma por quem Cristo morreu perecerá no inferno. Nenhuma alma. Foi da vontade do Pai que Ele salvasse o pecador arrependido da ira vindoura que será derramada sobre todo o pecado e sobre todo o pecador. Essa história de que o homem, que Deus ama o pecado, Ele odeia o pecado e ama o pecador, Ele odeia o pecado e odeia o pecador. Ele só pode olhar para o pecador com um olhar amoroso por meio de Cristo, porque Cristo é a propiciação, a cobertura dos nossos pecados. É a justiça do sangue de Cristo que está sobre nós. Romanos 1,8 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. A ira de Deus é manifestada. Romanos 2,5 diz: mas segundo a tua dureza em teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Esta é a condição do homem, e é disto que Deus veio salvar o homem. Romanos 2,8: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Deus veio salvar o homem do inferno e do tormento eterno, daquele mesmo tormento onde se encontrava aquele rico, da história de Rico e Lázaro, o inferno real, onde a pessoa pode sentir, onde a pessoa pode ver, onde a pessoa tem recordações. Mas entenda que tudo isso foi segundo o beneplácito da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, através ou em Jesus Cristo. Nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo. Perceba que ele diz: segundo o beneplácito, o bom desejo, a boa vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. É interessante porque Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Cristo viria, que o Messias viria. E é interessante também nós notarmos que a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus, o tempo pré-estabelecido para que a promessa da vinda de Cristo fosse cumprida, ele diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Cristo para salvar os seus eleitos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, prometido, lá em Gênesis 3,15. Ele enviou o seu Filho, a semente da mulher. Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar, adquirir, pagar o preço por aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes debaixo de temor, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isto é salvação. Agora eu pergunto: você é salvo? Em resumo, salvação é reconciliação com Deus, porque quando você é reconciliado com Deus, você fica livre de todas essas penas e livre de todas essas condenações. Isto é salvação, é você ser reconciliado com Deus, é você ser livre da condenação que veio por conta do pecado e da sua rebelião contra Deus. Salvação é você ser salvo da condenação eterna que nos veio por conta do pecado, é você ter paz com Deus.
Salvação é você ser livre do juízo de Deus e da condenação eterna. Eu pergunto, você já conhece essa salvação? Irmãos, não existe uma pessoa na face da terra, afora Cristo, não precisa de salvação. A pessoa que você pensa ser mais pura do mundo, ela precisa de salvação. Maria precisou de salvação. Lucas capítulo 1. Abram lá, Lucas capítulo 1. Quando Maria foi visitar Isabel, então, ela chegou até Isabel e ela pronunciou algumas palavras bem interessantes. Lucas capítulo 1, que fala da visita de Maria a Isabel. O versículo 46 começa a falar, alguns chamam isso de cântico de Maria, alguns chamam de oração de Maria. Lucas 1, 46 diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus o meu espírito se alegra em Deus o meu. Irmãos, quem precisa de Salvador? Quem está perdido. Quem precisa de Salvador? Quem está perdido. Alguém pode dizer que não precisa de salvação, pois não se acha tão pecador. Romanos 3:23, porque todos, isso é um absoluto. A palavra todos é um absoluto. Todos pecaram. O pai de Jesus, adotivo, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, eu, você, todos, exceto Cristo. Cristo falou, quem de vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado, mas todos pecaram, destituídos, separados, estão da glória de Deus. É como Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. A situação do homem sem Deus é uma situação complicadíssima. É uma situação difícil. E aqueles que creem em Cristo devem valorizar mais a graça de Deus e a salvação de Deus para as suas vidas. A palavra de Deus diz que não há homem que não peque. Os irmãos não precisam ler, mas em 2 Crônicas 6:36 diz: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os levem em cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha. Deus vai estar falando assim: se arrependerem e orarem virado para esse templo, ouve a oração do arrependido. Ele diz aqui que não há homem que não peque. Irmãos, nenhum homem faz o bem. Não o bem segundo os valores de Deus. Salmo 14 diz que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, se tivesse algum que buscasse a Deus. No versículo 3 ele conclui: desviaram-se todos. Desviaram-se todos. E ele ainda fala: e juntamente se fizeram imundos. Juntamente se fizeram imundos. Ele fala: não há quem faça o bem, não há sequer um. Mas graças a Deus que pela sua graça ele prometeu Cristo. Graças a Deus que pela sua misericórdia ele nos livra da condenação do inferno. Mas como que se dá a salvação segundo a promessa de Deus? É interessante nós olharmos para a história dessa primeira família, que nós vemos a salvação de Deus representada perfeitamente em cada detalhe, em cada atitude, em cada ação de Deus para com aquelas pessoas. Gênesis capítulo 3. Voltando a Gênesis capítulo 3. Como se dá a salvação segundo a promessa de Deus? Nós vemos que Deus providenciou túnicas para eles. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Amém? Gênesis capítulo 3, o verso 21, diz assim: e fez o Senhor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que podemos aprender com esse versículo? Muita coisa.
Diz que Deus fez túnica de pele para cobrir a vergonha do homem. A vergonha que veio por conta do pecado. Irmãos, nudez é sempre símbolo de pecado. Desde o pecado de Adão e Eva, a humanidade tem tirado a roupa a todo instante. Deus providenciou tudo o que era necessário para cobrir o pecado daquela família. Pela sua graça, pela sua livre, total e soberana graça, Ele cobriu o pecado daquelas pessoas. Irmãos, se nós formos pensar, Ele podia ter deixado aquela família perecer na sua condição de vergonha, na sua condição de desgraça, porque não foi culpa de Deus que eles se encontraram naquela situação, mas Deus escolheu pela sua bondade, pela sua graça, providenciar túnica para cobrir aquelas pessoas, para cobrir então aquela família. Isso mostra a necessidade que o homem tem de ser salvo da consequência e da condenação do seu pecado. E também mostra que o que o homem faz para que ele possa se salvar do seu pecado, o que o homem faz para que ele possa se livrar de Deus, do juízo e da condenação de Deus, Deus não aceita. Deus não aceita porque as obras dos homens não satisfazem a justiça de Deus. Nós vemos as obras dos homens aqui nas folhas de figueiras que eles fizeram. As folhas de figueira do homem não são suficientes para isso. A salvação do homem dos seus pecados é totalmente obra de Deus. Jonas 2,9, do Senhor vem a salvação. Perceba que Deus fez, que Deus providenciou as túnicas para cobrir o pecado do homem, e Ele, irmãos, não pediu a ajuda do homem. Nós vemos Deus falando: Adão e Eva, corra atrás daquele animal, pegue ele e traga para mim, que eu vou matar ele e fazer uma roupa para vocês. Deus fez isso? Não fez. Deus, o homem não participa em nada, ele não toma parte em nada na salvação. Ele não participa em nada. Deus foi quem providenciou as túnicas. Deus sacrificou aqueles animais para fazer as túnicas que era necessária para cobrir a vergonha do homem, a vergonha do pecado. Foi feita aquelas túnicas ao custo do sangue de animais inocentes. Até aqui Cristo é prefigurado. Aqueles animais inocentes é uma figura do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, que foi sacrificado pelo Deus Pai para salvar os seus eleitos e os seus pecados. O Cordeiro de Deus imaculado, incontaminado, inocente, que derramou o seu sangue para salvar os pecadores do seu pecado. O Cordeiro de Deus que ganhou a nossa justiça pela sua vida perfeita. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E esta é a única coisa que pode nos livrar, que pode nos salvar, que pode nos justificar e lavar os nossos pecados. É o sacrifício do Filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz então que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, para que isso fosse uma verdade então nas nossas vidas, para que fôssemos adotados na família de Deus. Essa adoção do homem arrependido dos seus pecados, da sua rebelião, do homem que confessa a Cristo como seu único verdadeiro Salvador, é feito pela obra de Deus, pela regeneração do Espírito Santo, crendo que Cristo morreu, o justo no lugar dos injustos, que Cristo colocou em nossa conta o crédito que ele tinha em obedecer à lei de Deus. É Deus mostrando, provando, por atitudes, irmãos, o amor pelo homem pecador. Como diz Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda injustos. Essa adoção se manifesta crendo que Cristo foi feito pecado em nosso lugar, segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
Aquele que não conheceu o pecado, nosso pecado foi posto sobre ele. Ele que se fez pecado por nós, para que na sua morte fôssemos feitos justiça de Deus. É bem simples. Deus havia dito: se o homem comer, o homem morrerá. E Deus, ele não muda a sua palavra. Então a palavra dele tinha que ser cumprida. Uma morte deveria acontecer por conta daquela desobediência. Então veio Cristo e pagou o preço daquela desobediência, morrendo na cruz do Calvário, para que a justiça de Deus fosse então satisfeita e nós pudéssemos ser livres da condenação e da morte. Então Cristo veio e morreu em nosso lugar, o justo no lugar dos injustos. É crendo que Cristo pagou a nossa dívida que tínhamos nas ordenanças de Deus, cravando a nossa dívida que tínhamos com Deus na cruz. Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula, a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual dívida de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Como isso se dá, irmãos? Crendo na morte de Cristo como se fosse a nossa. Como diz Romanos 6,8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, se você morreu com Cristo. É crendo que somos salvos pela graça, sem as nossas obras. Não a merecemos, não a conquistamos, é pela graça de Deus. O homem é pecador, perdido, caminhando para o inferno, separado de Deus, debaixo do juízo, da condenação, é filho da ira, é inimigo de Deus. Como diz, inimigo de Deus, sem Deus no mundo, a Bíblia diz. Mas Deus olhou para o homem, Ele olhou com um olhar de amor, e Ele propôs, então, salvar o homem. De que maneira? Pela graça. Efésios 2:8, pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós o quê? A fé e a graça. É dom de Deus. Não vem das obras. Ninguém é salvo por obras. Ele fala para que ninguém se glorie, para que a glória da salvação seja dada a Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É como Pedro diz lá em Atos, capítulo 15, versículo 11. Ele diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, os gentios também. Somos tornados justos diante de Deus pela sua graça. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, é esta salvação que nós não ouvimos mais, que não se fala mais. Hoje a salvação se reduziu a um simples ato de alguém levantar a mão no culto. Não se fala realmente do providenciar de Deus a salvação, como que ela se dá por meio de Cristo e através de Cristo na vida do homem. O tempo está avançando, nós iremos ver um pouco sobre o custo da salvação, aonde realmente Cristo pagaria o preço do nosso pecado, o nosso resgate. Ele pagaria pela nossa desobediência. Infelizmente nós não temos tempo de ver isso. Mas a verdade é que, como esse primeiro casal ficou vestido pelas túnicas feitas por Deus, nós somos vestidos nas justiças de Cristo. Essas túnicas que Deus providenciou, aquele casal, aquela família, com certeza não eram bonitas, não eram belas, mas agradavam a Deus. Hoje o Evangelho é visto de uma maneira simplória, as pessoas têm vergonha, acham que ele não tem eficácia na salvação do homem. Eles acham que essas túnicas providenciadas por Deus, ela é ridícula, é irrisória. Os irmãos, se lembra do tabernáculo? Por fora aquela pele de texugo, era a coisa mais feia do mundo, mas por dentro era belo, era lindo. E é assim que o salvo vê Cristo. É assim que o salvo vê as túnicas de Deus providenciadas para nós, vê elas com bons olhos, vê elas bonitas. Deus vê e exalta as belezas de Cristo na sua justiça, na sua santidade, no seu amor, na sua verdade, na sua graça e na sua salvação eterna. Para que isso fosse feito, aquele primeiro casal, eles tinham que admitir e tinham que confessar o seu pecado e a sua vergonha diante de Deus.
negar, rejeitar, repudiar aquelas folhas de figueira. Para que eles colocassem as túnicas, ela primeiro tinha que retirar aqueles aventais. É preciso que a gente tire da nossa vida realmente tudo aquilo que tem impedido que nós conheçamos a Cristo, que nós recebamos a justiça de Cristo, para que nós possamos receber o perdão, para que possamos assim então sermos salvos. Devemos então rejeitar essas folhas de figueira, deixar tudo para aceitar aquelas belas túnicas feitas por Deus para nós, que está em Cristo. Foi Deus, irmãos. Gênesis capítulo 3. Perceba que foi Deus quem vestiu-os. Ele não deu as túnicas para que eles se vestissem. Gênesis capítulo 3, o verso de número 21, diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus trouxe as túnicas, que representam a justiça de Cristo, já pronta, para que eles recebessem. Ele não deixou nada restando para que essas pessoas, essa primeira família, esse primeiro casal que Adão e Eva fizessem. Toda a obra foi feita por Deus, até o vestir foi providenciado por Deus. Foi Deus quem os vestiu. É Deus quem trabalha na salvação do início ao fim. Quando nós olhamos e vemos Deus fazendo roupas para aquelas pessoas e colocando as roupas, vestindo elas como crianças, sabe o que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos a incapacidade do pecador. Nós vemos a depravação total do homem. Deus tem que fazer tudo. Do começo ao fim, a salvação vem do Senhor. Isso é um bom retrato da salvação que Deus providenciou para os seus eleitos, para os salvos. Para os salvos, irmãos, Jesus é tudo, porque do Senhor vem a salvação. Para não alongar mais, Isaías 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possam ouvir. Que possamos valorizar essa nossa salvação. E aqueles que não têm esta salvação, ore a Deus pedindo arrependimento, pedindo que Deus lhe capacite a ver a sua necessidade de Cristo na sua vida, da justiça de Cristo na sua vida. Peça arrependimento, corra a Cristo arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, e desfrute desse cuidado de Deus, dessa salvação de Deus na sua vida. Você não pode fazer nada para se salvar. Então o tempo que Deus te dá para que você reconheça, para que você veja a sua incapacidade, a sua depravação, a sua necessidade de perdão, o tempo que Ele te dá é hoje. Como Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É a sua responsabilidade se arrepender e crer em Cristo. Será que o seu pecado tem levado você a fugir da presença de Deus? Será que você tem se escondido, não entre as árvores jardins, mas no meio de associações religiosas, de igrejas falsas, de desculpas esfarrapadas? Ou você tem ignorado a existência de Deus? Você tem ignorado que um dia você haverá de prestar conta a Deus? Você tem ignorado a sua situação, a sua condição? Só Cristo pode te reconciliar com Deus. Você está separado de Deus e você precisa de Deus na sua vida. Você precisa. E Deus já providenciou tudo o que é necessário. O homem não tem que fazer nada, porque a salvação é pela graça. Amém?